Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre os ciclos biogeoquímicos. Segue o fio. Então, o que são ciclos biogeoquímicos? É a circulação de elementos químicos de moléculas orgânicas entre fatores bióticos e fatores abióticos. Uma coisa muito importante que vocês têm que saber: em um ecossistema, os fatores bióticos são aqueles elementos que têm vida, aqueles elementos vivos. E os fatores abióticos é aquilo que não tem vida. Por exemplo, uma rocha é um fator abiótico. Já um pássaro, por exemplo, é um fator biótico. Então veja, acontece uma circulação constante de minerais entre os seres vivos, entre as moléculas orgânicas. Observa, por exemplo, que esse processo ele tem principais, na verdade, atores, tem protagonistas. Quais são eles? Os organismos decompositores. Qual função do decompositor? É isso aqui, ó, é pegar a molécula orgânica e transformar isso em mineral, em substâncias, em nutrientes que podem ser novamente absorvidos por outros seres vivos. Então, quais são os principais decompositores? Questão de Enem. São os fungos e as bactérias. Esses são os principais seres decompositores, fungos e bactérias. Então, veja, a coruja morre, a matéria orgânica da coruja vai ser decomposta e isso vai alimentar o solo para uma vida nova ser gerada. O gafanhoto, próprias plantas, as partes perdidas, as folhas. Exemplo, a Amazônia ela tem um solo muito pobre, mas uma pequena parte desse solo, chamado de serrapilheira, ele é que contém todos os nutrientes que permitem que aquela floresta tenha a vida que tem. E o que é isso? É material em decomposição. Se não existisse, por exemplo, decomposição no mundo, as vidas novas não seriam geradas. Por quê? Porque a nova plantinha que nasce, por exemplo, ela depende da morte de outras plantas para alimentar o solo, para assim continuar o ciclo da vida. Então vejam como é importante a decomposição. Então aqui, nessas duas aulas, nós veremos 4 ciclos principais: água, carbono, nitrogênio e oxigênio. Mas para essa aula falaremos sobre o ciclo da água e o ciclo do carbono. Então a água não é matéria orgânica, mas como está presente em todos os seres vivos, a gente sempre trabalha esse ciclo em vestibulares, Enems e afins. Então vejam aqui que a água é uma molécula que tem um oxigênio e 2 moléculas de hidrogênio. O hidrogênio tem carga positiva, o oxigênio tem carga negativa, e isso faz da água uma molécula polar. Por quê? Porque tem 2 cargas diferentes, ok? Negativa e positiva. Então, a água, ela tem o seu ciclo biogeoquímico bem definido. Vamos começar aqui com a água que está no solo. Por exemplo, que está no rio, pode ser no solo, pode ser no mar, um corpo d'água. Então, essa água que se encontra em estado líquido, ela evapora e ela chega a estado gasoso. Essa evaporação ela se dá devido à energia da luz solar, por exemplo, devido ao calor. Não somente luz solar, você, por exemplo, esquentando uma água no fogão, também permite essa evaporação. Então, quando essa água evapora, ela vai chegar à atmosfera. E lá, essa água, na forma de vapor, pode sofrer uma condensação. O que é isso? É a água passar do estado gasoso e ir para o estado líquido, vai condensar. Essa água agora condensada, ela pode cair de volta na Terra.
E essa caída da água, que tu conhece como chuva, é também conhecida como precipitação, ok? Beleza. Aí, essa água precipitada, ela vai chegar à Terra novamente, vai chegar, por exemplo, ao mar, vai chegar, por exemplo, aos rios e aos solos. Uma parte dessa água, ela é infiltrada, ou seja, o solo vai absorver. E ela pode, por exemplo, formar os mananciais, locais onde vão nascer novos corpos d'água. Essa água infiltrada, ela geralmente ela é muito rica, ela é muito limpa e é usada para fazer, por exemplo, para gerar, por exemplo, água mineral. É essa água que se encontra aí escondida, infiltrada. Mas a água, ela pode escorrer e chegar, por exemplo, a um rio e chegar, por exemplo, ao mar, ok? O nome desse processo é o escoamento. Lembrando que o escoamento da água, ele sempre obedece o princípio gravitacional. É sempre do local mais alto para o local mais baixo. Então, uma coisa é certa. Sempre a nascente de um rio é mais alta do que a sua foz. Uma vez que onde ele nasce, a água com a energia gravitacional, ela vai descendo e vai chegar então à sua foz, que é um local mais baixo que a nascente. Outro importante ponto sobre a água é a transpiração. Quem é que faz transpiração? As plantinhas. E assim elas liberam água para o meio ambiente. Beleza. Qual a importância dessa transpiração? A água, a planta, ela perde água não é porque quer, é porque na hora que ela abre estruturas chamadas estômatos, que permitem que ela capture o CO2, ela libera para a atmosfera água, involuntariamente, sem querer. Essa água, por exemplo, ela vai atuar diretamente na precipitação. Inclusive, isso é uma questão que pode ser cobrada no Enem de vocês. O desmatamento da Amazônia, ele não traz prejuízo somente à perda da biodiversidade nesse bioma, mas também ele pode trazer perdas agrícolas diversas, como há um desmatamento, vai diminuir essa transpiração das plantas. Se a transpiração diminui, pode diminuir a chuva em uma região. Então veja como é importante esse cuidado com a nossa Amazônia, porque além de tem uma biodiversidade riquíssima, ela também permite essa manutenção do ciclo hidrológico, do ciclo da água. Vamos agora para o ciclo do carbono. O carbono, sabemos, é a matéria-prima da molécula orgânica. Toda molécula orgânica tem que ter carbono. Então, o ciclo do carbono ele é muito simples. Primeiro, temos que saber que o carbono ele se encontra na atmosfera na forma de CO2. Então, tem um processo muito importante que pega esse CO2 da atmosfera e fixa ele em molécula orgânica. Quem é que faz isso? Principalmente plantas e bactérias. Qual o processo? Fotossíntese e quimiossíntese. A diferença entre um e outro é que um usa a luz solar para pegar CO2 da atmosfera e formar matéria orgânica e o outro usa energia química para pegar o CO2 da atmosfera e transformar isso em matéria orgânica. Então veja aqui, ó, a fotossíntese ela fixa, ou seja, ela tira da atmosfera a fotossíntese e quimiossíntese e transforma isso em matéria orgânica. Isso é a fotossíntese. Veja aqui, ó, água e gás carbônico, porque ela usa isso no processo. Água e gás carbônico, fotossíntese ou quimiossíntese, vai formar o quê? Molécula orgânica e oxigênio. Então, esse é o processo da fotossíntese. Está aqui o gás carbônico, ó, não fixado, e está aqui agora ele fixado na forma de molécula orgânica. Qual a importância? A importância é que você não pode se nutrir de gás carbônico assim, ó. Não pode se nutrir de CO2, de carbono na forma de CO2, não. A gente se alimenta do carbono fixado na forma de matéria orgânica. Então, por exemplo, se não tivesse plantinha na nossa terra, não teríamos matéria orgânica e assim também não teríamos vida heterotrófica, não conseguiríamos
nos alimentar de outros seres vivos, ok? Beleza. Então lembra, no ciclo do carbono, quem fixa são os quimiosintetizantes ou os fotossintetizantes. Esse é o único processo de fixação. Beleza. A plantinha, ela perde partes, perde folhas, ou a vaquinha libera excretas, ou a vaquinha morre. E isso vai ser decomposto. Quem é que faz isso? Os decompositores. Quais os principais? Fungos e bactérias. Beleza. Uma parte dessa matéria decomposta de plantas e animais, ela pode ficar retida na parte interior do solo. E lá não tem acesso para decompositores. Então, essa matéria orgânica ela fica guardada e pode formar ou o carvão mineral ou o petróleo, ok? Então, quando você usa, por exemplo, carvão mineral ou usa petróleo, você está aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera. Por quê? Porque esses materiais estavam fixados na atmosfera, no nosso planeta, e agora eles serão queimados para gerar energia através da combustão, e o CO2 que estava na forma de matéria orgânica agora vai estar na forma de matéria inorgânica, na forma de CO2. Esse processo é a combustão. Então, tanto animais e plantas, lembrando, não somente animal respira, planta também respira. Vamos já falar sobre isso. Quanto à combustão, libera CO2 para a atmosfera. Então, por exemplo, quando você queima uma árvore, quando você queima uma folha, o que é que você faz? Você libera CO2 para a atmosfera. Ok. Então, vamos lá. Fixou através da fotossíntese. Então, agora é matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser decomposta pelos fungos e bactérias, principalmente. Ou essa matéria orgânica pode se acumular aqui, em rochas sedimentares, onde não há acesso de micro-organismos e assim essa matéria não é decomposta, formando, por exemplo, petróleo ou carvão mineral. Esse carvão mineral, esse petróleo, por exemplo, na gasolina de vocês, que seus pais usam para tudo, ele pode voltar para a atmosfera num processo chamado de combustão, não somente aí. Por exemplo, quando você queima a madeira, também é combustão, também pode acontecer isso. E isso vai chegar lá na atmosfera. Outra forma de liberar CO2 é através da respiração. Veja aqui, o boi está respirando e a plantinha também está respirando. Então entendam, animais, plantas e qualquer organismo eucarionte respira. Ou seja, todo organismo que é eucarionte, ele faz respiração. Alguns procariontes fazem respiração e outros não. Mas todo eucarionte faz respiração. Então, quer respirar? É pegar as moléculas orgânicas, a glicose, dentre outras, e quebrar elas para produzir energia, para produzir adenosina trifosfato, ATP. E esse processo é feito através da respiração. Então, quando nós pegamos a matéria orgânica e produzimos ATP, nós liberamos de quebra para o ambiente CO2. Isso aqui é fotossíntese, pegar água e gás carbônico e transformar em glicose. E isso aqui é a respiração, pegar glicose e oxigênio e transformar isso em gás carbônico e água. Então vejam que o processo da fotossíntese e da respiração, eles se equilibram. Vamos agora contextualizar isso. Vejam aqui essa imagem. Vocês sabem qual evento ela representa? Justamente o efeito estufa. Quando vocês, por exemplo, utilizam esses combustíveis fósseis que mandam para a atmosfera o CO2, contribuem para o efeito estufa. Por quê, professor? Porque o CO2 ele é mais quente do que outros gases? Não. É porque a quantidade de CO2 elevada, ele aumenta a capacidade da nossa atmosfera absorver o calor do Sol. Então, em vez do calor solar
chegar e voltar, ele fica preso nessa camada. Por isso que esses gases contribuem para o efeito estufa, uma vez que eles impedem, de certa forma, que o calor do Sol volte para a atmosfera, saia da nossa atmosfera, desculpa. Então, espero que tenham gostado dessa aula e até uma próxima.